Boa noite. Como é bom novamente estarmos adorando o Senhor. Que Deus o abençoe aí na sua casa, no seu trabalho, que estejamos unidos num só espírito, numa só fé, num só coração. Nós somos a Igreja Batista do Jardim Guanabara, uma comunidade a serviço de Deus e da vida. E que o culto dessa noite seja um instrumento da graça do Senhor sobre a sua vida. Que haja um renovo de fé e de amor. Vamos louvar ao Senhor junto com o Ministério de Louvor de nossa igreja. Louvemos ao Senhor. Obrigada, Senhor, por ter braços tão acolhedores, Senhor, e que demonstram tanto carinho, que nos dão segurança, que nos protegem, que nos amparam e aonde nós podemos sentir todo o Teu amor. Obrigada pela Tua graça estendida nas nossas vidas, Senhor. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em Teus braços é o meu descanso, em Teus braços é o meu descanso, em Teus braços é o meu descanso, em Teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. E em Teus braços é o meu descanso, em Teus braços é o meu descanso, em Teus braços é o meu descanso, em Teus braços é o meu descanso. Recai-me Tua graça,
Nessa noite eu quero meditar sobre o seguinte tema: em tempos de crise, faça a diferença. Vamos ler em Mateus capítulo 5. A partir do versículo 1 diz assim: Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los. Aí vem as bem-aventuranças e Jesus, depois de ver a multidão, olha para os seus discípulos e diz, versículo 13: Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Em tempos de crise, faça a diferença. O texto começa dizendo que Jesus viu as multidões. Verdade. Jesus vê as multidões. Jesus vê a gente sofrida, machucada. Jesus está vendo toda essa gente que tem sofrido tanto com a Covid-19. E deixa eu te falar uma coisa, querido. Se Jesus não deixa de ver, se não é insensível aos olhos de Jesus o sofrimento dos outros, não deve ser também insensível aos nossos olhos. Se ele vê as multidões, nós também temos que ver. Nos ver e nos comover. E é com o coração comovido, com os olhos sensibilizados, com a dor do próximo, que Jesus nos chama para ser sal da terra. Sal da terra. Um chamado a uma missão, sermos sal da terra. Nós temos uma luta contra o mal. E o mal se chama Covid-19. Essa doença que tem feito sangrar nossas famílias, nosso povo e o mundo inteiro. Essa doença que tem nos machucado tanto. Ela é o mal. E junto a ela, todo tipo de atitude e fala que se une a ela para matar. Pessoas que estão se locupletando da doença para um enriquecimento ilícito. Outros que estão se beneficiando e usando essa doença para os seus interesses e os seus projetos particulares. Pessoas que com as suas atitudes e falas têm alimentado o cortejo da morte. Enquanto nós temos muita gente na sociedade trabalhando, seja na ciência, seja cuidando da cidade, seja produzindo pão, seja coletando lixo, seja atendendo nos hospitais e nas clínicas. Pessoas que já estão sem ver as suas famílias há muito tempo, se arriscando para tratar os enfermos, para parar a morte, enquanto outros alimentam esse cortejo de destruição. É dentro de toda essa realidade que Jesus nos chama para ser sal da terra. Por quê? Por que sal da terra? Porque o sal faz a diferença. Primeiramente, ele faz a diferença porque o sal para a morte. A carne morta, quando começa a entrar em putrefação, em apodrecimento, você coloca o sal e o sal interrompe o processo da morte. O sal para a morte. O sal impede que a carne continue a apodrecer. O sal faz com que aquela carne permaneça fresca para ser alimento. Ou seja, é como se o sal pudesse infundir um espírito naquela carne morta. Assim é a nossa presença. Jesus tem um pacto de sal com a humanidade, através do seu evangelho, do seu olhar e de nós, os cristãos, nós, a sua igreja. Jesus tem um pacto de sal com a humanidade para conter a morte, conter o cortejo da morte, conter o processo de putrefação, de apodrecimento, de destruição. Nós estamos para parar
aborte. E assim tem que ser a nossa presença no mundo, na nossa família e nas nossas relações, aonde estivermos, com a nossa fala, com o nosso comportamento, com os nossos gestos de generosidade, caridade e comprometimento em amor, parar a morte. Por isso, eu peço que vocês tenham muito cuidado com vocês mesmos, com os seus, mas com o próximo também. Por isso é importante o distanciamento social, o usar a máscara, o lavar as mãos, o se cuidar. Há muita gente que gostaria de ter essa oportunidade e não está podendo tê-la, por uma série de questões, de uma condição de vida precária, de uma condição de trabalho precário, de uma condição de transporte precário, diariamente estão se arriscando. Existem pessoas que estão ali nos hospitais, estão ali se expondo, estão ali se dedicando e colocando a sua vida em risco para tratar os enfermos. Tantos outros, uma gente bonita e brava, que tem lutado para consertar a cidade, dar a segurança, nos atender, colher o nosso lixo. Pessoas que têm se arriscado. Então, você que pode se cuidar, que pode ser um agente de vida, se cuide, mantenha o distanciamento, use a máscara, lave as mãos, ajude as pessoas. Você imagina se hoje à noite, chegar ao hospital o dobro, não o triplo, não 4 vezes mais, o dobro de pessoas que chegam durante a noite no hospital pedindo socorro por conta dessa enfermidade. Os nossos hospitais que já estão abarrotados, que já estão em colapso, porque nós não temos leitos de UTI, os prometidos leitos de UTI não chegaram ainda. Os prometidos equipamentos respiradores não chegaram ainda. Imagina então se houver um aumento de necessitados. Imagina o desespero. Aí sim nós teremos uma grande convulsão social. É algo tão simples de se entender, algo tão claro, como é importante nesse momento, enquanto o Estado não está aparelhado, o sistema público e particular de saúde não está aparelhado, como é importante contermos esse vírus. Isso faz parte o quê? De uma atitude que contém a morte. Isso é ser sal da terra. Eu fico muito triste quando eu vejo cristãos que com a sua fala, com o seu comportamento promovem o contrário. Denuncie isso, não faça coro com essa gente. Nós temos que trabalhar para conter a morte. O nosso inimigo se chama Covid-19. Não relaxe, é hora de sabedoria e hora de prontidão, de uma atitude correta de proteção à vida. Assim também são os nossos gestos de generosidade, de caridade, de partilha. Não só de um recurso financeiro, de um donativo, mas de um ombro, de um olhar generoso, de uma escuta sincera e atenta. Como tem sido a sua fala? Você tem se colocado como alguém que quer conter esse cortejo de morte? Você não pode negar a sua natureza, você é sal da terra. O sal tem que manter a sua salinidade, e manter a sua salinidade é ser cada vez mais semelhante a Jesus. E ser semelhante a Jesus é ter o coração quebrantado com aquilo que quebrantou o coração de Jesus. Jesus parava muitas vezes o seu dia, o que estava fazendo para atender os necessitados. Jesus se comovia com eles. Deixe-se quebrantar por aquilo que quebranta o coração de Jesus. Ele viu as multidões, temos que vê-la. Ele se sensibilizou com elas, temos que nos sensibilizar. Ele se comoveu e se propôs a ser um veículo da graça de Deus, levando cura, atendendo e socorrendo os necessitados, assim como nós também
temos que nos propor a ser esse canal da graça de Deus, com o nosso comportamento, com a nossa atitude e com a nossa fala, sermos sal da terra, parar o estágio de apodrecimento, parar o cortejo da morte, interromper o processo de morte, lutar contra esse mal que é o coronavírus. A segunda coisa importante é que o sal aguça o sabor dos alimentos. Um alimento bem temperado é mais saboroso. Seja qual for o alimento, quando você tempera com sal, o seu sabor fica aguçado. O seu sabor fica profundo. Ele melhora o sabor do alimento. Assim nós temos que ser na sociedade. Estamos aqui para aguçar o sabor da vida, para levar vida à vida. Por isso Jesus disse: eu vim para vos dar vida e vida em abundância. E o apóstolo Paulo nos diz que o Evangelho é o poder de Deus para transformar todo aquele que crê. Porque nós somos aqueles que com o Evangelho levamos vida para a vida. Enchemos a vida de um significado. Através do encontro com o amor de Deus, expressamos que a vida pode valer muito mais. Essa deve ser a nossa postura, uma postura séria, profunda, antenada, mas promotora de vida. Promover vida não é fechar os olhos. Promover vida não é se colocar como alguém que não compreende. Promover vida não é negar a realidade. Promover vida é regar o chão com as nossas lágrimas, para que possamos colher o fruto daquilo que estamos plantando na vida dos outros. Isso é colher vida. Colher vida é enfrentar a realidade com os olhos antenados de frente, sem medo, procurando responder com amor à brutalidade, à insensibilidade, às durezas da vida. Nós estamos feridos de amor. Os relatos das perdas de entes queridos, de pessoas enfermas, de famílias sofridas têm nos comovido. A dor do outro é a nossa dor. Poderíamos estar no lugar deles. Quem sabe, talvez, essa doença nos visite também. Precisamos responder com amor a essa doença, responder com amor à dureza da vida, responder com significado, dando expressão, enchendo de vida a vida. Isso é ser sal da terra. Temos que estar com o nosso coração cheio da graça, da bondade e da misericórdia de Deus, de modo que as pessoas olhem para a gente e vejam o Evangelho em nós, vejam Cristo em nós. Nós estamos aqui, nessa realidade, nesse tempo presente, para aguçar o sabor da vida como o sal faz. Fazer a vida valer muito mais. Fazer a diferença como o sal da terra. O sal também tem uma outra propriedade. Ele aguça uma boa sede. A sede de Deus. A sede da água. A sede da vida. Nas nossas relações, na nossa família e fora dela, nas redes sociais, nos nossos encontros, nós temos que provocar essa boa sede. O sal provoca uma boa sede. Sede de generosidade, sede de caridade, sede de fraternidade, sede de vida. Nós temos que provocar sede de Deus. Quando as pessoas se encontrarem conosco, quando elas passarem por nós, quando elas se depararem com o nosso olhar, quando ouvirem a nossa fala, quando receberem fruto do nosso serviço, da nossa generosidade, nós temos que provocar essa sede nelas. Elas têm que desejar saber quem está por trás de nós. Quem é esse Deus? Qual é a razão da nossa esperança? Por que da nossa fé? Por que dessa palavra de otimismo? Por que dessa palavra lúcida de enfrentamento, mas que não abre mão do amor? Ao invés de fazer coro com tanta brutalidade, com tanta indiferença, com conflitos, com divisões, com interesses particulares, vamos nos unir num coro que chama o amor, chama a esperança,
que provoca sede de vida nas pessoas. É isso que nós precisamos transmitir. Você tem orado por essa gente bonita que trabalha nos hospitais? Você tem orado pelas pessoas que estão na rua, trabalhando para a cidade acontecer? Você tem orado pelas pessoas enfermas, para que Deus as visite com cura, para que o tratamento seja abençoado? Você tem orado para que o Senhor nos dê uma vacina e uma cura? Abençoe os cientistas, os pesquisadores que estão batalhando pelo bem. Queridos, nós temos que infundir vida, provocar essa sede. Provocamos isso com as nossas orações, com as nossas falas, com a nossa atitude. Fazer a diferença. Mas talvez você diga assim: ah, pastor, olha a minha idade, olha os meus recursos, ninguém me ouve. Talvez você se sinta um pequenino. Talvez você seja, como eu, um pequenino. Mas nem por isso menos valoroso para Deus. O sal pode perder a sua salinidade. Naquela época, quando ele não tinha mais salinidade, quando ele não podia mais conter a podridão da carne, quando ele não podia mais aguçar os alimentos, quando ele não podia mais provocar essa boa sede, ele era lançado fora. Mas aonde? Não era lançado fora a esmo, em qualquer lugar. Não. Ele pavimentava as estradas, pavimentava as ruelas, para que as pessoas pudessem pisar e não cair. Durante a neve, durante a geada, o sal servia para que as pessoas, ao caminharem, não caíssem, servia de sustentação. Talvez você se sinta um pequeno, mas não menos valoroso, nem que seja para servir de sustentação, para servir de amparo, para que as pessoas andem e não caiam. Você tem valor para Deus e pode sim fazer a diferença. Talvez você não alcance centenas, milhares de pessoas, mas talvez você alcance aquela pessoa que está esperando a sua voz, a sua atitude, o seu serviço de amor. Talvez você não possa fazer uma grande influência pelas redes sociais, mas aquela pessoa que quer ver o seu olhar na câmera, aquela pessoa será afetada. Você será como esse sal lançado sobre as estradas, para que as pessoas caminhem, sustentando-as para não caírem. Ou seja, você tem muito valor. Você pode sim fazer a diferença. A minha oração é que todos nós, com os nossos recursos, com as nossas possibilidades, venhamos mesmo a ter essa postura de alguém que é abençoado para abençoar e não neguemos a nossa vocação, que é de fazer a diferença. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus visite os hospitais. Que Deus visite os lares que estão chorando nesse momento com consolo. Que Deus pacifique o nosso coração. Que o Senhor abençoe toda atitude do bem que tem lutado contra esse mal que é a Covid-19. Que o Senhor te proteja e te guarde. Vá para ser sal. Vá para fazer a diferença. Vá para conter o processo de morte. Vá para dar sabor à vida. Vá para gerar essa boa sede, a sede de Deus, a sede da vida. Vá, nem que seja para ser sustentação, a sustentação para que os outros não caiam. Vá para ser bênção. Amém? Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo abençoem sua vida, sua família, abençoe os leitos hospitalares, as famílias enlutadas, sofridas, abençoe essa gente bonita e brava
que tem se dedicado nos hospitais. Abençoe todas as iniciativas do bem para combater essa doença. Abençoe a nossa cidade, o nosso Brasil e o mundo. Amém. Deus te abençoe. Um beijo no coração.